Graça e paz a todos vocês, que a graça de Deus, a paz de Cristo, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida nesse dia. Gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que é importantíssimo demais para esse momento que nós estamos vivendo, que é olhar para aquilo que Deus nos promete, ou seja, viver as promessas de Deus nas nossas vidas. O texto do Salmo 119, versículo 154, ele diz assim: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Edward Leigh, um teólogo, diz que a palavra de Deus, ela nos ensina três grandes verdades e de três grandes maneiras. Pelos mandamentos que nos exige a obediência, pelas ameaças que restringem a desobediência e pelas promessas que confirmam a nossa obediência. Então, as promessas de Deus, elas estão disponíveis para que possamos desfrutá-las. Quando nós lemos essas promessas na palavra de Deus, nós precisamos desfrutar delas, para que nós sejamos encorajados, firmados na viva esperança, firmados na esperança que nos faz olhar para o futuro com expectativa. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Necessitamos crer e viver as promessas de Deus. G.D. Watson diz que um empecilho à fé é olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. E onde nós encontramos as promessas imutáveis de Deus? Somente na sua palavra. Por isso que a palavra de Deus é regra de fé e prática, é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Ela é luz para o nosso caminho. E é assim que nós devemos olhar para a palavra de Deus. Aliás, este Salmo 119 é considerado o Salmo da palavra. O versículo de hoje, que consta desse Salmo 119 e 154, ele nos estimula a buscar a vida através das promessas de Deus. E é interessante que nós podemos olhar para as promessas de Deus com fé ou sem fé. Nós podemos olhar para as promessas de Deus de uma maneira tola ou de uma maneira sábia. Nós podemos olhar para as promessas de Deus com alegria no nosso coração ou até com tristeza no nosso coração. Tudo depende da maneira pela qual nós olhamos para as promessas de Deus. Nós cremos naquilo que deixou Deus registrado na sua palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então eu queria falar de três coisas e três promessas que esse texto nos indica. Em primeiro lugar, que toda pessoa tem uma causa pessoal ou legal. A palavra causa significa luta, contenda, disputa e demanda. O salmista aqui, ele está envolvido numa demanda com pessoas que lhe odeiam. Então ele tem uma causa para lutar. Ele tem uma luta a ser travada. Eu, nesse período de pandemia, assisti duas séries interessantes. E nessas duas séries, os protagonistas, principalmente, eles lutavam por um ideal, lutavam por uma causa que eles achavam como causa justa, como uma causa que iria determinar, ia dar sentido às suas vidas. É interessante que o salmista também está envolvido numa causa. Mas nós devíamos perguntar, qual é a nossa causa hoje? Qual é a nossa causa? Qual seria a sua causa hoje? Sua causa pessoal ou legal no dia de hoje? Segundo lugar, toda causa traz sofrimento pessoal. Nessas séries que eu assisti, pelo menos duas, conforme eu disse, houve por parte dos atores momentos em que eles eram vitoriosos e momentos frustrantes de derrota. Por quê? Porque nos momentos frustrantes das derrotas, isso traz um sofrimento pessoal muito grande para o nosso psicológico,
para a nossa falta de encorajamento e por aí vai. O salmista, ele se sente preso aqui, ele se sente encarcerado, ele está exaurido emocionalmente e se sente como um cadáver ambulante. Nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza, de isolamento, onde falta-nos tantas coisas que nós tínhamos assim de forma gratuita, como que você se sente em sua luta? Você tem uma causa. E nessa causa, às vezes nós temos sofrimentos, perdas. Então eu pergunto, como é que você se sente em sua luta? A terceira solução aqui, terceira ênfase que o salmista dá nesse texto que nós lemos, ele diz que a solução de seu problema está nas promessas de Deus. Olha bem, ele pede, vivifica-me segundo a tua promessa. A palavra hebraica que vivifica significa avivar, reviver, renascer, renovar, manter-se vivo. Cada palavra maravilhosa. E ele será vivificado pela palavra da promessa. Então você precisa se apropriar dessas promessas bíblicas, clamar a Deus por um avivamento pessoal na sua vida. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a nossa alma, de dar a cada um de nós uma alegria indizível, de dar à nossa alma algo que nos cure, que nos liberte, que nos torne pessoas mais felizes, mais engajadas com o reino de Deus, com a sua palavra, com a proclamação da sua palavra, de sermos uma igreja relevante para esse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Eu queria realçar que a promessa feita para o salmista, vivifica-me, segundo o pedido dele, segundo a tua promessa. E a palavra hebraica para isso significa vivificar, avivar, reviver, renascer, renovar, manter-se vivo. Então a minha palavra para você nesse tempo de pandemia, até nós passarmos por tudo isso que temos que passar ainda, não sabemos até quando, não sabemos qual será a nossa causa diante disso, não sabemos quais serão os nossos sofrimentos, mas nós temos que fixar o nosso olhar na solução. E a solução dos nossos problemas está na promessa de Deus. Então, vivifica o seu ser, avive a sua vida, reviva por dentro, troque a sua roupa interior, renasça como a fênix, renove as suas esperanças, os seus sonhos, os seus objetivos de vida e mantenha-se vivo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor restaura a nossa alma. Que nessa noite Ele possa restaurar a sua alma em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus continue sendo esse amigo inseparável de cada um de nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em todos nós. Deus o abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que temos uma causa, Pai. A nossa causa maior é vivermos e falarmos do Teu amor, sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Sabemos, Pai, que nesse sentido nós sofreremos na nossa caminhada. Nós teremos sofrimentos pessoais. Nós teremos que renunciar a muitas coisas, como a Tua própria palavra diz. Que nós precisamos renunciar a muitas coisas para seguirmos a Jesus. Mas nós sabemos também, glória a Deus ao Teu nome por isso, Pai, que a solução dos nossos problemas estão nas promessas que Deus nos dá de nos vivificarmos, de nos avivarmos, nos revivermos, de renascermos, de nos renovarmos, de nos mantermos vivos, Pai. Faça isso, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Renove a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos, para que possamos passar por esse tempo, Pai, louvando, bendizendo o Teu santo e bendito nome, enaltecendo, fazendo com que o Teu nome seja glorificado e exaltado na nossa vida. Abençoe, Pai,
a vida dos nossos irmãos da nossa igreja. Nós te louvamos pela vida, pela família de cada um. Te agradecemos, Pai, porque ainda temos esse canal de comunicação com os nossos irmãos todos os dias. Leitura bíblica, devocional e também oração. E nos finais de semana o nosso estudo e a nossa mensagem. Nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos livrado desse mal. Te pedimos que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, mais uma vez, aqueles que buscam a todo custo uma vacina contra o coronavírus, aqueles que buscam remédios que sejam eficazes 100%, Pai. Te pedimos tudo isso. Te pedimos, Pai, porque não temos a quem recorrer. Recorremos ao Senhor, ao seu poder e à sua autoridade. Em nome de Jesus é que nós oramos com o pedido dos nossos, perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça de você alguém que possa ser avivado, reanimado, renascido, renovado e que você se mantenha vivo em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia na presença do nosso Deus. Amém.